Irmãos, Isaías 55, versículo 10 até o 12. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para qual a enviei. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Aleluia. Irmãos, não precisa de muita interpretação aqui, né? Isso aqui é Deus. Deus dizendo através do profeta Isaías que a palavra dele não volta para ele vazia. Que a palavra de Deus não volta para ele sem antes cumprir tudo aquilo para qual ela foi destinada. Então significa que a palavra de Deus se cumpre. Independente de você crer ou você não crer, independente de ter uma ou duas pessoas, independente de ser Brasil ou qualquer lugar, independente da sua idade, independente da sua cor, independente dos tempos, ela se cumpre. Isso é importantíssimo. Esta palavra, ela revela Deus. Quem é Deus? A gente ouve, pronto, Rosinha veio aqui dizendo que cria em Deus, né, Rosa? Mas ela tinha informações diferentes do que os textos bíblicos falam a respeito de Deus. Então, como é importante o conhecimento. Conhecimento de quê? De Deus. Mas como eu posso conhecer a Deus que eu não vejo? Através da sua palavra. Tem mais também, né? Através da obra do Espírito Santo de Deus. A terceira pessoa da Trindade, né, está sobre a terra. E que traz a revelação da palavra de Deus, a profundidade da palavra é revelado através do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, tendo esses dois, você adquire não só o conhecimento do plano de Deus para a sua vida, mas você adquire, primeiro, o conhecimento da pessoa de Deus, de tal maneira que você venha a dizer, vale a pena desistir da velha vida para agora viver a vida que Deus preparou para mim. Eu estou abandonando a velha vida, que era uma vida dirigida por mim, e agora entregando a minha vida aos cuidados, à direção de Deus. E essa direção vem através da palavra e do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Do contrário, não é entrega. Do contrário, adquirindo conhecimento ainda, mas ainda não teve um posicionamento. A nova vida vem quando a pessoa descobre que ela existe e entende que vale a pena. E aí ele toma uma posição qualquer de entrega. Estão entendendo, irmãos? Antes disso, ele está adquirindo conhecimento. Ter conhecimento não significa entrega de vida. O conhecimento é necessário para que haja o posicionamento. Tá? Então, vamos lá. Então, esse texto aqui, ele está falando de algo que é importantíssimo na nossa vida, que é o conhecimento. Eu preciso conhecer. A palavra de Deus não volta para ele vazia. Peraí. Então, se eu tenho conhecimento dessa palavra, coisas vão acontecer na minha vida. Né?
coisas vão acontecer. Só que eu preciso o quê? Crer. Se eu não crer, eu não me envolvo com essa palavra. Se eu não crer, eu não pego esta palavra como sendo a minha verdade, a tal ponto de eu deixar os princípios e valores que antes eram meu referencial, eu não vou deixar esses princípios e valores de lado e aceitar esses novos se eu não crer. Se eu entender que o que é revelado na palavra de Deus é a verdade, eu abandono as outras informações de como eu deveria dirigir a minha vida e agora começo a aprender de Deus. Faz sentido? Não é? Por exemplo, o que devemos a Deus? Fidelidade. Tá certo? Então, eu preciso crer, porque quando chegam esses confrontos, né? Se eu não crer, eu não vou seguir essa palavra. Eu vou seguir aquilo que eu entendo que vai me beneficiar mais. Só que eu não sei o que isso vai acarretar para mim no amanhã, porque ninguém tem o domínio do amanhã, a não ser Deus. Se eu estou debaixo da direção de Deus, eu descanso tranquilo a minha cabeça no travesseiro. Por quê? Porque o Senhor está guardando a minha vida. Eu estou confiando, cada passo que eu dou é um passo debaixo da direção de Deus. Se Ele disse, Ele fará. Amém? Então, crer é muito importante, irmãos, porque quando você crê na palavra de Deus, você age. Muitas pessoas falam, não, eu creio em Deus, na sua palavra, mas não agem. E quando agem, agem diferente. Agem dependendo das circunstâncias. E na verdade, se a palavra de Deus dá uma direção, é apenas nela que devemos andar e não tentar encontrar outro caminho, porque Deus não está dando uma segunda opção. Isso é importantíssimo. Se eu creio, eu ajo em conformidade com aquilo que eu creio. Do contrário, você tem uma vida dupla. Você é uma pessoa, com certeza, quem vive assim, é uma pessoa cheia de confrontos no seu interior, é uma pessoa que vive angustiada, porque ela sabe que ela não está vivendo a verdade. Ela pode até estar desejando, mas ela ainda não creu o suficiente. Pastor, e como é que faz? Você tem que se lançar em fé. Você tem que se lançar. Você tem que fazer prova de Deus. Sabe o que é fazer prova de Deus? Fazer prova de Deus. Pega uma palavra. Deus disse para fazer A, mas a circunstância diz para fazer B. O que eu vou fazer? Eu vou fazer prova de Deus. Eu vou ficar firme no A, porque Ele disse é A. E eu vou ver o que vai dar. Vai dar vitória, querido. Vai dar vitória. Né? Por quê? Porque se Deus falhar na sua palavra, acabou-se. Essa fé é vã. Essa crença não é real. Agora sabe o que vai acontecer? Deus vai honrar a sua fé. Por quê? Esta palavra não volta para Deus vazia, ela só volta para Ele quando ela cumprir tudo aquilo para qual ela foi destinada. Ela está regada de promessas. As promessas existem na palavra de Deus para fazer com que o homem, no meio das suas lutas, das suas dificuldades, ele possa lembrar que tem algo novo de Deus e melhor mais para frente, ao ponto dele não desistir agora, porque está logo à frente. Está logo à frente, creia, confie, descansa no Senhor. Muitos de nós ficamos fadigados, angustiados por falta de fé, de descansar em Deus. A sua insegurança, a minha insegurança não muda em nada, não melhora a situação. Pelo contrário, a gente fica perdido. Quando Deus, né, você vai ler a carta de Paulo aos Filipenses, né? Ele fala que nós devemos buscar o Senhor, né? Com súplicas, ações de graças, compartilhar com Deus. E aí ele diz assim, né? E a paz
de Deus, que excede todo entendimento humano, guardará os vossos corações em Cristo Jesus. Estão entendendo, irmãos? Então, esse texto fala sobre conhecimento. Precisamos buscar conhecimento de Deus e do plano que Ele tem para a nossa vida. Esse texto está falando do crer. E se eu crer, eu tenho que agir. A maior dificuldade do homem é esperar. Já dizia os jovens, né? O jovem tem uma dificuldade tremenda de esperar. É ou não é? Inquieto. Pode pedir qualquer coisa, mas não peça para esperar. Né? Os ansiosos, então, é um tal de quando falou, espera, aí começa a roer unha. Dá uma olhadinha, já tem gente com a mão na boca lá. Só porque eu falei, e esperar, já começa. Parece um gatilho, né? E é interessante tudo isso, irmãos, porque quando essas coisas estão acontecendo, um quarto ponto, isso começa a acontecer na minha vida, na sua vida, porque quando nós cremos, nós nos colocamos nessa palavra, ajustamos nossa vida na palavra, Deus traz à existência aquilo que Ele prometeu. Por quê? Porque a palavra do Senhor jamais passará, não é isso? Tudo vai passar, mas a palavra do Senhor jamais passará. Então, começo a viver as coisas novas, e essas coisas novas me levam a anunciar o quê? As coisas novas, as boas notícias. Ei, a minha vida está mudando. Não é uma regra, não é uma coisa obrigatória, se torna uma coisa tranquila e gostosa. Eu quero contar para as pessoas que estão ao meu redor que eu descobri algo maravilhoso. Na verdade, eu tenho até que explicar melhor, eu não descobri, o Senhor se revelou. Ele se revelou para mim, eu passei a entender a necessidade de Deus. E aí comecei a entender, buscando na sua palavra, lendo, orando, Deus foi se revelando para mim, minha vida está mudando, e aí você começa a compartilhar com as pessoas vão ver o teu entusiasmo, as pessoas vão ver a quem acompanha você, de fato, tem coisa que está acontecendo na sua vida. Mas muitas pessoas estão hoje vivendo assim, diz que crê, diz que ora, mas fora da igreja, ele tem uma rotina de vida tão semelhante a vida das pessoas que não conhecem a Deus. Ele chora por qualquer coisa, ele fica ansioso por qualquer coisa, ele fica irritado com qualquer coisa, ele está parecido com qualquer uma pessoa que está aí fora, que não conhece a Deus, que não tem paz no seu coração. Ele não consegue testemunhar, porque ele às vezes fica até com vergonha de falar algo teórico. Muitas pessoas têm me compartilhado, mas assim, pastor, mas o que eu vou falar? Pronto, já entendi. O que você vai falar? O que você sabe? O que você vive? É isso que você vai falar. Se não é suficiente, então está faltando um pouco mais de vida com o Senhor. Porque se ficar, se envolvendo com Deus, a sua vida é transformada, irmãos. O plano de vida que o Senhor tem para nós é nova vida. Quantas vezes eu falei isso, esse ano? Nova vida. Essa nova vida, ela quebra jugo, não é? Ela quebra jugo. Não é regra de igreja a pessoa deixar do cigarro, deixar da bebida, deixar das drogas. Isso não é regra de igreja. Isso não é regra nenhuma. Não existe nenhum texto bíblico que fale que você tem que largar os vícios. Mas existe um texto bíblico que diz o seguinte, que você agora é templo do Espírito Santo, que a sua vida pertence ao Senhor, que a sua vida deve ser regada de santidade, se você entendeu o que é vida com Deus, porque sem santidade ninguém verá o Senhor, não é? E se nós entendemos isso, porque para mim foi assim também, ninguém na minha igreja, que eu nasci na fé, disse: Maurício, larga o cigarro, Maurício, larga a bebida. Ninguém me falou isso. Deus falou comigo na sua palavra. Nesse texto, vós sois templo do Espírito Santo. Aquilo foi um
impacto tremendo quando eu olhei o que eu fazia com a minha vida. Eu falei assim, meu Deus, eu entreguei a minha vida a Ele, e eu estou fazendo o que eu quero com aquilo que eu entreguei, está tudo errado. E a partir daquele momento, eu falei assim, eu não posso fazer com a minha vida o que eu fazia antes. Eu tenho que fazer aquilo que Deus orienta. O vício não vem da parte de Deus, porque vício causa dependência. Causa dependência, danifica a nossa saúde, é muleta, não traz maturidade, e daí vai. Então essas coisas, sabe por quê? Vício. Mas pastor, não tem nenhum viciado aqui. Querido, tem gente que é viciado em tanta besteira, tem gente que é viciado em mentira, tem gente que é viciado em jogo, né? Não é jogo de jogar dinheiro, mas também tem gente viciada em jogo, né? Faz uma fezinha, ainda chama de fé, faz uma fezinha lá na casa lotérica. Pastor, se eu ganhar, ora por mim, porque se eu ganhar eu dou o dízimo. Isso é falta de fé. Ah, pastor, mas não pode jogar? Não, querido, você não vai para o inferno porque você joga. Isso não. Porque tem gente que já radicaliza tudo, né? Tudo vai para o inferno. Não, não é isso não. Só que o tesouro maior da nossa vida, para mim e para você, que você precisa entender isso, não é ter coisas. Isso não te dá segurança. Ouça o que eu estou te falando. Mesmo que você fale que isso aqui é bênção de Deus, eu já tive várias bênçãos de Deus e que não tenho mais. Deus dá, Deus pode tirar. É ou não é? Se ele achar que o negócio está indo no mau uso, ele pode tirar. Não quer dizer que ele vai tirar. Não estou dizendo isso, senão o nego já começa a ficar atormentado aqui, né? Não é isso não. Eu só estou querendo dizer para você o seguinte, que não é ter coisas que vai te fazer tranquilo. Essa paz que você procura, essa tranquilidade no meio dessa vida que nós vivemos, não te garante ter coisas, não te dá isso. O que dá é você ter certeza de quem você é diante de Deus. Quando você tem segurança, você de fato, você é o amado do Senhor, que você é a menina dos olhos de Deus. Quando você entende o que é ser a menina dos olhos de Deus, que Ele zela pela tua vida, que Ele é o noivo, que já está cuidando da sua noiva, isso significa, ai daquele que tentar tocar em mim. Para tocar em mim tem que passar pelo amado da minha alma. Estão entendendo? Qualquer circunstância, se chegar até mim, eu tenho que ficar tranquilo. Não, mas e se for problema? Tranquilo. Por quê? Porque Ele me ama e se chegou na minha vida tem propósito. Deus está lapidando alguma coisa. Deus está querendo mexer, me acordar em alguma área. Para quê? Para me fazer uma pessoa sofredora? Não. Para me fazer uma pessoa que confie 100% nele. O alvo de Deus é ter a sua mente nele. Toda a sua mente nele. Bens, relacionamentos, futuro, existência, tudo que diz respeito à sua vida, Deus. Se isso acontecer, nada vai te abalar, vai te perturbar, mas não te abalar, porque quando vem, você lembra Deus. Senhor, me socorre. Senhor, me dá direção. Senhor, acalma minha alma. Senhor, conforta meu coração. Não é? Muitos nós brasileiros hoje, pessoas que têm um pouco mais de posse e de opções, têm falado para mim assim, Maurício, eu estou indo embora. Para onde? Vou embora. Um está pensando em ir para a Suíça, outro está pensando em ir para a Itália, outro está pensando em ir para Portugal, outro está não sei para onde e tal. E eu falei assim, mas Deus te deu essa direção de você fazer isso?
Não. São cristãos, né? Não. Mas por que você vai? Porque essa vida aqui me perturba. Porque eu não quero viver essa condição de vida. Mas essa condição de vida, o que está te afetando? Criminalidade, papapá, coisa toda, né? Você já sabe. Eu falo assim, mas nós estamos caminhando para o final dos tempos. A palavra de Deus diz que as coisas não vão melhorar. A palavra de Deus diz que as coisas vão piorar. Não é Brasil, é mundo. E isso está acontecendo. Não sei se vocês olham as notícias, né? Dá uma olhadinha na Europa. O negócio está feíssimo lá. Não vaza muito, né? Porque a Europa é Europa. A Europa quer ser sempre como os Estados Unidos, o centro do mundo. A briga, né? Quem é o centro do mundo, né? A China está num crescimento enorme. Estados Unidos, né? Aquilo lá que vocês estão vendo aí, né? Eleições, tal. Desejo de voltar a ser a grande potência mundial, tal. Mas, na verdade, nós lemos a palavra de Deus e vemos como esta mensagem é verdadeira. A palavra de Deus não volta para eles sem ter se cumprido. E as coisas estão acontecendo, o mundo tenta de várias maneiras mudar algumas coisas. Mas quando Deus diz que as tentativas vão acontecer, mas as coisas vão caminhar numa direção, estão caminhando naquela direção que Deus está revelando na sua palavra. A pessoa pode crer, a pessoa pode não crer, mas as coisas estão acontecendo. Então é muito bom nós sabermos que Deus não só nos dá uma palavra para acalmar o nosso coração. Querido, não é uma palavra que acalma seu coração. Muitas pessoas estão dependendo de cultos para ter paz. Querido, não, a razão do culto ao Senhor não é o local para te dar paz. Você tem que adquirir paz no seu relacionamento diário com Deus. Os cultos é para nós virmos à casa do Senhor, reunir como Assembleia dos Santos, para prestar adoração àquele que nos dá a paz. Estão entendendo? As pessoas vêm aqui buscando um socorro, lugar de socorro, sim. A igreja é a hospedaria do bom samaritano, mas não para nós o tempo todo como cristãos, toda semana precisando de refrigério, toda semana precisando de uma oração. Isso significa, irmãos, que nós não estamos fortes. E quando a palavra de Deus diz, na carta de Paulo, um homem que saiu da condição que saiu, um homem da elite do povo de Deus, um homem extremamente, que tinha várias possibilidades, um homem que tinha recursos, que era prestigiado, ele entregou tudo isso para ser perseguido. E o que a palavra de Deus diz lá? Deus falando com ele, ele dizendo assim, olha, Deus disse para mim, que a minha graça te basta. Olha, aqui, hoje, a graça de Deus não basta não, temos que ter coisas. Agora, o que Deus disse ao apóstolo Paulo, que deixou tudo o que tinha para ser perseguido, por causa de uma situação na vida dele, Deus disse, Paulo, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, irmãos, se você ficar dependente de coisas, você já está no seu coração revelando o que você está procurando. Eu não estou procurando coisas, eu estou procurando viver a minha vida intensamente com Deus. Por quê? Porque as coisas ficam, mas o relacionamento com Deus é para sempre. Está entendendo? O relacionamento com Deus vai transformar a minha vida. O relacionamento com Deus vai me colocar nos lugares altos que Deus prometeu. O relacionamento com Deus vai me trazer a consequência de nada faltar na minha mesa. Por quê? Porque, o que diz a palavra? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ah, tá, mas o que mais? Sim, diz o seguinte, buscai em primeiro lugar
o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Eu não vou para lá buscar isso, eu busco o Senhor, eu tenho vida é com Ele. Estas coisas serão acrescentadas porque são promessas de Deus. Aleluia, são promessas de Deus. Então, irmãos, olha aqui, você precisa anunciar. A palavra de Deus diz que nós devemos anunciar os feitos maravilhosos do Senhor. Tem feito de Deus na sua vida, irmão? Deus fez alguma coisa na tua vida? Hã? Algumazinha Deus fez? Se fez, você tem que falar. Por quê? Porque você é boca de Deus sobre a terra, você tem que contar que Deus faz, não é? O que mais? Olha aqui, João 8, versículo 31, 32, rapidamente diz assim: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, as pessoas que já haviam crido nele. O que ele disse? Se vocês permanecerem firmes, preste bem atenção, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Se tenta procurar libertação de tudo quanto é jeito, mas ninguém quer se submeter à palavra do Senhor, como Deus está dizendo. O que acontece, irmãos? Não acontece nada, não tem libertação. Libertação, irmãos, não é uma pessoa cair no chão se contorcendo e chegar uma pessoa e falar assim, sai, em nome de Jesus, e aquela pessoa levanta e está bem. Querido, isso não é libertação. Isso é parte de um processo de libertação. Muitas pessoas acham que é só isso, e aquela pessoa continua cativa, aquela pessoa continua oprimida, a vida dela cheia de problemas. Por quê? Porque acharam que só aquilo é o suficiente. Mas como é que eu sei que não é isso? Por quê? Por causa do conhecimento. Deus revela o mundo espiritual, irmãos. Estão entendendo? Deus revela. Deus revela através da sua palavra. Deus revela nesse tempo com a palavra e com a oração. Ele vai mostrando que o que está no texto bíblico chamado de oráculos de Deus. Os mistérios de Deus são revelados hoje para esta geração. São reveladas através da sua palavra e com a obra do Espírito Santo. Coisas que no Velho Testamento ninguém sabia. Hoje nós temos acesso, porque Deus decidiu revelar nesta geração os seus mistérios. Então, está tudo aqui, irmãos. A tua missão está aqui. O que nós somos, para onde nós estamos indo, está tudo na palavra de Deus. E isso dá segurança. Aleluia. Eu quero dizer para você que eu sei que você tem lutas, como eu tenho. Eu sei que você tem lutas. Eu sei que você tem dificuldade por tantas informações, tanta tecnologia, tantas atividades. Tudo isso está gerando luta para você adquirir esse tempo com Deus, né? Algum tempo atrás, eu li um texto em Gálatas e fala assim: aquele que é nascido do Espírito deve andar no Espírito. Mas aquilo me incomodava. Mas como é que é isso? É andar nas nuvens? Eu não vou pisar mais no chão? O que é? É viver uma vida totalmente diferente. Gradativamente eu fui entendendo que aquele que nasceu em Deus, ele é nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo novo. Esse é nascido no Espírito. E quando a gente é nascido em Deus, a gente quer conhecê-lo, a gente quer se envolver com Ele. É uma sede, é uma fome de conhecimento de Deus e de conhecer as coisas novas de Deus. E aí Ele vai se revelando. E Ele vai contando as coisas que Ele tem para nós. E aí eu começo a entender que realmente o que eu tinha era uma vida velha. A vida nova é muito melhor.
são coisas tão tremendas, coisas tão impactantes, anunciando coisas tão maravilhosas que estão por vir amanhã, estão por vir daqui a alguns anos. E quando a gente vai crendo, irmãos, a gente vai decidindo andar na direção de Deus. Está revelado na palavra. E o Espírito Santo de Deus é que te capacita a andar nela. Por isso que nenhuma pessoa que não tenha o Espírito Santo de Deus, ele não consegue seguir a palavra de Deus. Não consegue. Ele pode achar linda e maravilhosa, mas ele não consegue. Por quê? Quem capacita não é capacidade humana, é uma capacidade divina que vem do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, eu posso dizer, eu tenho essa força hoje, você tem? Você pode dizer isso? Mas é uma distorção tremenda. Sabe por quê, irmãos? Nós precisamos voltar à simplicidade do Evangelho. Paulo, o homem que pregou para mim, na minha leitura e no meu conhecimento de todos os grandes homens de Deus sobre a terra, para mim, ainda hoje, Paulo foi o maior missionário que essa terra conheceu. Até hoje, o apóstolo Paulo foi o maior missionário que essa terra conheceu. Mas o que ele disse? Este homem disse o seguinte: é o Evangelho, o reino de Deus. Ele não consiste de palavras, mas da manifestação de poder. Amém, irmãos? Então, esta palavra, quando ela vem à existência, ela quebra o que tem de impedimento, ela muda a história, ela muda as circunstâncias, ela muda a realidade das pessoas e do que precisar. Por quê? Porque o que Deus disse cumpre, irmãos. O que estamos precisando é crer um pouco mais e ajustar a nossa vida realmente em conformidade com a palavra. Sermos um pouco mais humildes e falar que o que está escrito é a verdade e não o que eu penso que é a verdade, mas é o que está escrito. E eu ajustar a minha vida. Se eu desejo algo que Deus diz não, é não. Não é não porque eu tenho medo de Deus, é não porque eu amo o Senhor e eu quero viver o melhor de Deus na minha vida. Entenderam? Não é terror. Nós vivemos em liberdade. Gálatas capítulo 5, versículo 1. O Senhor nos libertou, nós estamos livres. Mas não volte aos rudimentos da sua vida, não volte ao pecado porque Ele te libertou. Mas viva definitivamente a libertação que Ele te trouxe. Você não sabe conduzir a sua vida em libertação. Você só vai saber através da direção que a palavra de Deus te dá. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos, Senhor, por este momento tão maravilhoso que nós pudemos ter nesta casa de oração, Senhor, te adorando, te bendizendo. Senhor, obrigado pelos teus feitos. Obrigado pelo que o Senhor tem feito na vida do teu povo, por o Senhor sarar as nossas enfermidades, por o Senhor trazer resposta quando nós precisamos, por o Senhor ser este Deus maravilhoso, o único e verdadeiro que nós reconhecemos como soberano sobre tudo e todos. Que o Senhor alcance a nossa casa, que o Senhor abençoe, Senhor, cada lar representado aqui em nome de Jesus. Que o Senhor se manifeste na nossa casa nesta semana de uma forma especial e maravilhosa. Nesta semana, em todo o tempo, nós possamos declarar as tuas maravilhas e possamos adorar o Senhor, dizendo que o Senhor é Deus sobre a nossa vida. Que o teu amor, Senhor, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão, Senhor, e consolação do teu doce, santo e maravilhoso Espírito esteja com essa igreja todos os dias da sua vida. Amém, irmãos? Uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia.